acostumado a viver o adoecido. Isso, é isso aí. E querendo ou não, você fica numa desesperança de tudo, né? É uma Sim, falta de amor, usando uma linguagem aí, é um desconhecimento do caminho do retorno para o self, do retorno para o teu sagrado, sim, né? Usando uma é, linguagem junguiana aí, é, é um viver completamente numa sombra, né? Ou é, viver no ciclo neurótico, se eu estiver falando dentro da psicanálise, né? isso. É viver essa neurose que não me permite enxergar que eu não preciso do outro, né? Eu preciso de mim, né? Eu preciso Exatamente, de mim. é difícil ter essa percepção, né? Isso Perceber aí. que eu preciso de mim, preciso estar inteiro para ter um relacionamento com o outro, seja ele nas relações amorosas, seja na relação de trabalho, nas relações familiares. Qualquer, Isso falamos no processo de individuação na psicologia analítica e falamos no processo de maturidade na psicanálise. seja por qual Né? caminho nós formos Seja qual caminhar, caminho formos, só vamos estaremos mudar o falando termo, do porque indivíduo que precisa estar saudável. E isso, isso também acontece na relação de trabalho, onde as pessoas têm dificuldade de romper com aquele trabalho que está causando um dano a ela, doença porque ela emocional. está habituada a ser maltratada, Uhum. maltratada porque está em relações danosas, tóxicas, e ela já não se dá mais conta do quanto aquilo está fazendo mal. Então, às vezes fica até anos trabalhando naquele ambiente que está comprometendo a saúde física dela e não se vê trabalhando em outro lugar, porque ela E adoeceu de tal forma, né, que não enxerga o resto. que não É enxerga o aquela resto. É a velha história, né? Faz tanto tempo que eu só vivo em função de que eu não É, saio dessa relação, não sai né? Eu dessa vivo em relação. função dessa relação. É aquela velha história, né? Eu estou buscando conhecimento, eu mergulho, mergulho, mas não percebo que no buscar aquele conhecimento eu estou dentro de uma Exato. relação tóxica, tenebrosa, que eu tenho Exatamente. que romper, né? Eu estou em É. busca, eu estou em busca, eu estou em busca, mas eu estou em busca do quê? Né? Eu quero crescer O que é que você está profissionalmente, buscando, exato. E o mas quanto disso a gente também vê, eu estou me lembrando aqui das relações familiares, onde nós vemos filhos adultos, né, com pais já até idosos, que não se desvinculam desses pais, não conseguem ter vida própria, né, porque continuam vivendo por medo dos pais. isso aí. Não é o medo de perder, não somente, É. mas é o medo deles. E querendo ou não, eu acabo ali, né? E por uma questão até de comodismo, a gente vê hoje homens e Acomodado. mulheres com Sim, 30, 40 e poucos anos, ou até mais velhos, mas que sim. permanece na relação com a mãe, com o pai, na casa. Ah, não, mas não quero. Ah, não, não preciso. Mas vou sair de casa para quê? Sempre Mas tem vou. uma justificativa para permanecer naquilo que está te causando E mal, não é? eu sempre arranjo uma desculpa, né? Para aquela Justifica de pessoa alguma que. forma. Isso mesmo, eu acabo justificando. E muitas vezes fico alinhavado de uma tal maneira que é muito cômodo. E o Exato. problema é assim, chega num determinado ponto da vida, e agora, né, ouvindo você falar, me veio outra questão, Rô. Quando Uhum. eu permaneço, às vezes, familiares que ficam anos doentes, e eu fico Sim, anos cuidando, sim. e eu já presenciei pacientes que quando a pessoa morre, aquele que cuidava morre junto, Morre. porque estava Morre tão doente quanto emocionalmente, não é? Estava tão adoecido porque ele não sabia mais fazer outra coisa. Já acompanhei histórias de lutos que nunca foram elaborados por conta disso, né? A pessoa justamente. deixou de existir. E se você fala qualquer coisa, vão te chamar de duro, de bruto, de você não tem É, sensibilidade, você exato. não compreende o que eu estou vivendo, você não sabe, mas não É percebe que que está cronificou, não é? Ele completamente anulado naquele cuidar.
não cogita a possibilidade de colocar outra pessoa para ajudar, não pede ajuda, né? Não. Porque quando existe a necessidade, não tem muito o que fazer. E era uma relação abusiva. E era uma relação abusiva, É. né? Então, quantas relações no nosso cotidiano, né, Rosana, a gente vê acontecer e não se dá conta, né? Infelizmente, é muito mais Do que a gente comum imagina. do que a gente imagina, não é? É. Então, é bem bacana ter esse espaço para poder falar um pouquinho disso, Uhum. porque parece que não temos tanto espaço assim para falarmos disso, e também vemos sempre nas relações só de... É que é mais comum hoje falarmos só de feminicídio, e não é somente, temos em Não. vários outros aspectos, vários outros E Rô, para espaços. quem está nos ouvindo aí, sei que tem vários públicos nos ouvindo aí, Sim. como é que eu me dou conta, né? Como é que as pessoas podem se dar conta de que elas estão presas num relacionamento, seja ele tóxico ou seja ele abusivo? Qual que é o Então, momento que eu devo, de repente, ligar o meu alerta e falar, putz, ferrou, tá exagerado ferrou, aqui, né? deu ruim, né? Deu ruim, tenho que procurar alguma ajuda ou tenho que rever o que está acontecendo comigo. Eu acho que, primeiro que tem esses sintomas psíquicos que eu falei, não é? Quando a pessoa está se sentindo oprimida no relacionamento, Uhum. que começa a se sentir deprimida, ansiosa, desesperançada, eu acho que isso é um sinal de que tem algo que não está bem. Como detectar esse abusador, né? Geralmente é uma pessoa, isso independe do tipo de relacionamento, né? Seja familiar, seja no trabalho, seja amoroso, seja na amizade. Acho que é importante observar que geralmente é uma pessoa muito rígida, é uma pessoa Uhum. que faz chantagem, é intolerante, está sempre maltratando, humilhando, impondo condições, sempre menosprezando a outra parte, sempre fazendo alguma promessa, uma falsa promessa de algo que ela nunca vai cumprir, mente com muita frequência. Nas Demais. relações amorosas é comum traições extraconjugais, isso acontece com muita frequência. Uma pessoa que nunca tem autocrítica, então ela nunca erra, só o outro erra. Uhum. Só o outro culpado, né, Rô? Só o outro é culpado. E aí também é importante perceber quando a gente começa a se desculpar demais. Né? Então se desculpa por tudo. Desculpa por ter falado, desculpa por ter agido, desculpa por ter pela Pensado. forma que se comportou, tem medo de pensar errado, tem medo de agir da forma errada, porque tem que estar sempre agradando o outro. Então, eu acho que tudo isso é uma forma de perceber que, olha, acho que está um pouquinho exagerado essa relação, porque isso não é normal. Eu preciso me sentir à vontade para conversar com o outro sobre tudo que eu estou vivendo com esse outro. Se é no trabalho, eu preciso conversar com o meu chefe, então, sobre o que eu estou pensando, os planos que eu tenho, sobre como eu estou trabalhando. Se é com o meu amigo, eu preciso me sentir à vontade até para dizer que hoje eu não vou para um encontro e vou sair com outro amigo e não Tá aquele, tudo certo. que está tudo certo e que eu não vou perder aquele amigo por conta disso. Se é com o pai e com a mãe, se sentir à vontade para negociar alguma coisa, e numa relação amorosa, se sentir à vontade para usar a roupa que tiver vontade, para falar as coisas que tem vontade, para fazer planos, para fazer negociações das mais várias formas, e que o outro consiga, inclusive, discordar, porque amar é discordar do outro e amar a si mesmo, aceitar os defeitos do outro, né? Então, Uhum. essa é a diferença básica do que é um abuso e do que é um amor de verdade.
O amor é construído, o abuso não existe construção, existe imposição. Essa é uma diferença básica, né? Porque querendo ou não, né, se a gente falou de Romeu e Julieta, de Tristão e Isolde, a gente tem inúmeras outras relações que foi nos passado, né, culturalmente nos passam que a relação de amor é aquela primeira paixão, né? Mas não é. A paixão é uma coisa, amor é outra, né? E a gente Paixão é pura projeção, né? Eu coloco no outro tudo de idealizado no outro e sempre vai dar errado, né? Sobre isso ainda, porque isso dá pano pra manga. Cara, quando a gente tem assunto pra caramba pra gente falar aí, né? Tem muito, tem muito. E querendo ou não, as pessoas não se dão conta e vem muito forte para mim, né? A necessidade que eu tenho de me colocar no mundo mesmo, né? Descobrir quem eu sou, de procurar esse amadurecimento, de saber de coisas muito simples, às vezes que as pessoas, pelo menos eu percebo isso na clínica, Rô, as pessoas às vezes não sabem o que gostam de comer. Não conseguem decidir o que vão. Você está falando uma coisa muito interessante, né? É comum isso. Fazer essa pergunta e pedir para a pessoa do que você gosta, né? O que você gosta de comer, qual o seu prato preferido, qual a sua bebida preferida, e às vezes a pessoa não tem a resposta. Sabe, né? Porque ela perdeu, ela sabe o que o outro gosta, mas ela não sabe o que ela gosta. Porque viveu tanto para agradar que não lembra. E eu vejo muito essa questão da relação abusiva e tóxica, Rô, como uma necessidade de ser amado, né? De ser aprovado, de se sentir amado. Exatamente. Né? E no fim da história, a única coisa que você não foi amado, né? Porque isso não é amor. Não teve espaço para amor, né? Não teve, né? Porque daí a gente vai caminhar aí para um processo de conversa de psicólogo, mas é aquela insegurança de uma autoestima totalmente destruída, né? Exatamente. Alguém que sempre falou para você que você era menos, ou porque você era baixo, ou porque você era moreno, ou porque você era gay, ou porque você era gordo, ou porque você era magro demais. E às vezes as pessoas não percebem esse lodo que fica na nossa alma, né? E não se dão conta. E eu vejo que esse momento de pandemia, Rô, e hoje com uma paciente, a gente falou justamente disso, as pessoas que tinham uma caminhada para esse processo de maturidade não sofreram tanto. Exato. Agora, aquelas que não têm interesse, que isso é coisa de gente fresca, que isso explodiram, né? Explodiram da pior forma. As pessoas muito rígidas, né? Elas sofreram mais, estão mais adoecidas, né? E essa relação que você se impõe dentro de uma relação, seja ela tóxica ou abusiva, te impede de, primeiro, de se amar, né? Porque eu vivo em função do outro, né? Eu vejo pessoas que têm dificuldade de se impor para escolher o restaurante que vai comer, ou para escolher a comida que vai fazer. Não posso fazer isso porque ele não vai gostar. O problema é dele. Faz. Ele que lute. Vamos entrar no Vamos dividir aqui, né? Que tem espaço para que tem espaço para ambos, não é? Ok, não vamos hoje, mas vamos amanhã, vamos conciliar. Um dia de cada, dá para conciliar as duas coisas, não é? Eu não tenho medo de impor a minha vontade. Porque aquilo que você falou é muito real, né? Quando eu não tenho intimidade suficiente para poder dizer para o outro que eu não gostei, para poder dizer para o outro que eu estou me sentindo desconfortável aquilo, eu já estou numa relação, seja ela tóxica ou abusiva, né? Então, peraí, que é isso? Né? Se a gente for usar um exemplo extremo, as pessoas que são casadas com dependentes químicos ou com alcoolistas, né? Muito bem lembrado. Cara, você vê, não mexa naquilo, porque a hora que ele chegar em casa... Não faça tal coisa, porque senão vai acontecer tal coisa. Não, ele só me bateu porque eu não fiz a comida com a quantidade de sal que ele queria. Exato, Então a culpada ainda sou eu, né? Então... se colocam nessa...